Salve galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais uma aulinha, a aula número 9, cujo conteúdo é Fronteira e Território no Brasil. Então, na aula de hoje, a gente vai trabalhar a respeito da formação das fronteiras atuais brasileiras e também no finalzinho vamos ver as propostas de regionalização do território no Brasil. Então, beleza. Então, vamos aí começar falando especificamente da formação das fronteiras do Brasil. O primeiro documento que vai definir as fronteiras do que viria a se tornar o Brasil é bem conhecido, né? Justamente o Tratado de Tordesilhas, que data de 1494. Então, nesse tratado, Portugal e Espanha dividiram todas as terras do planeta, as descobertas e também as por descobrir. Esse tratado estabelecia uma linha imaginária, traçada a 370 léguas a leste da ilha de Cabo Verde, que é um arquipélago aqui na região norte da África. Então, a 350 léguas dessa ilha, cruzavam uma linha imaginária traçada verticalmente. Então, à esquerda dessa linha estariam as terras de domínio espanhol e à direita dessa linha estariam as terras de domínio de Portugal. Então, a gente lembra lá que o território português nessa época aí era apenas um pedacinho do litoral do Brasil, né, que corresponde ao Brasil hoje. Boa parte do Brasil do interior não correspondia ao território de Portugal naquele período. O território de Portugal internamente foi administrado a partir das capitanias hereditárias, que eram parcelas do território brasileiro, especificamente em 15 parcelas, e cada uma dessas unidades eram passadas administrativamente para um donatário que ficava responsável por fazer a administração dessas parcelas de território português. Das 15 capitanias hereditárias, apenas duas conseguiram obter sucesso, que era, no caso, Pernambuco e São Vicente. As outras não conseguiram obter um bom resultado em função da pequena quantidade de pessoas que estavam dispostas a ocupar essas grandes quantidades de terra e também dos ataques indígenas. Então era muito difícil realizar a ocupação e a exploração das terras aí de domínio português no início da colonização do território americano. Porém, tem um probleminha. O globo, ele é uma esfera, né? Então, para a gente dividir uma esfera em dois lados, a gente precisa riscar dois lados da superfície, né? O Tratado de Tordesilhas, ele dividia um lado, especificamente, o Oceano Atlântico ali, né? E do outro lado, aonde acabaria o domínio de um país e onde começaria o domínio de outro. Então, o Tratado de Tordesilhas, ele não especificava os limites do poder do lado oriental do planeta, né? Então, para isso foi necessário a assinatura do Tratado de Saragoça, que data de 1529. Então, esse tratado vai estabelecer um antemeridiano ao Tratado de Tordesilhas e vai definir os limites dos domínios no hemisfério oriental. Para a assinatura desse tratado, foi fundamental o papel econômico das Ilhas Molucas, que hoje corresponde a um arquipélago que pertence à Indonésia. Mas as Ilhas Molucas, naquele período, era um território extremamente rico em especiarias. É por isso que Portugal e Espanha entraram em conflito pela exploração dessa região. Em 1512 foi descoberta as ilhas pelos portugueses. Em 1520, elas foram ocupadas pelos espanhóis, até que em 1529 ocorreu a Junta de Badajoz-Elva, que foi justamente um acordo entre Portugal e Espanha, que estabeleceu que as ilhas deveriam pertencer aos portugueses. E é justamente esse acordo da Junta de Badajoz que vai culminar na assinatura do Tratado de Saragoça, que vai definir o antemeridiano para o Tratado de Tordesilhas. Depois do Tratado de Tordesilhas, outro tratado importante também é o Tratado de Lisboa, que data de 1681. Então, o Tratado de Lisboa, ele tem relação com o contexto da criação da colônia do Sacramento, em 1680, e era uma cidade
de fundação portuguesa na foz do Rio da Prata. Então, olha só aqui um mapa. O Rio da Prata está aqui nessa região, né, que separa o Uruguai da Argentina. Era uma região de exploração espanhola. Os portugueses resolveram criar uma cidade na foz do Rio da Prata, porque a bacia do Rio da Prata corta um grande território da América do Sul, inclusive boa parte do território do Brasil. Então, controlando a foz do Rio da Prata, a gente pode ter controle também de boa parcela do território da América do Sul. Até porque naquele período, a própria definição do Tratado de Tordesilhas não era muito exata, era muito difícil de se precisar especificamente onde acabava o território português e onde iniciava o território espanhol. Dependia muito de quem realizava a encomenda, uma pesquisa poderia variar o seu resultado. Então, olha só, a gente tem aqui, ó, pesquisas cartográficas indicando a localização exata do Tratado de Tordesilhas, que mostram diferentes regiões para essa localização, né? Então, olha só, dependia de quem fazia o mapa, ele ia mostrar um resultado diferente. Se o mapa foi encomendado pelos portugueses, ele ia mostrar que o Tratado de Tordesilhas provavelmente chegava até lá fora do Rio da Prata mesmo. Agora, se fosse encomendado pelos espanhóis, mostraria que o Tratado de Tordesilhas ficava próximo ao litoral da América, justamente para aumentar o território da Espanha. Né? É nesse contexto aí que ocorre a criação da colônia do Sacramento, quando Portugal e Espanha lutavam pela definição específica de onde acabava e onde começava suas áreas de exploração na América Latina. E Portugal achava que tinha o direito justamente de explorar a região da foz do Rio da Prata. E criaram uma cidade lá. Porém, no mesmo ano da criação da colônia do Sacramento, ela foi atacada e dominada pelos espanhóis. Então ocorreu a assinatura do Tratado de Lisboa, que devolveu o Sacramento aos portugueses. Então foi um acordo entre a Espanha e Portugal que reconheceu que aquela região ali, que de fato Portugal tinha direito de estabelecer uma cidade ali, uma vila, na região da Foz do Rio da Prata. Então, Colônia del Sacramento foi devolvida aos portugueses. Inclusive tem até rua lá em Colônia do Sacramento que se chama Cali del Portugal, a Rua de Portugal. Não só ruas, mas olha só, muitos prédios históricos daquela região ali apresentam uma arquitetura colonial parecidíssima com os patrimônios coloniais do Brasil, até porque são arquiteturas coloniais portuguesas. Então, essa foto aqui trata da colônia de Sacramento, então aqui atrás temos o Rio da Prata, mas poderia ser qualquer outra cidade brasileira colonial. Poderia ser Portugal, poderia ser Paranaguá, poderia ser Salvador, Ouro Preto, qualquer uma, né? Depois do Tratado de Lisboa, ocorreu a assinatura dos Tratados de Utrecht. E qual é o contexto da assinatura desse tratado? O contexto é justamente da invasão de Sacramento pelos espanhóis. Esses tratados, eles têm relação com o contexto da invasão de Sacramento pelos espanhóis. O Tratado de Utrecht ele se divide em dois. O primeiro de 1713, que foi firmado entre Portugal e França, e estabeleceu o rio Iapoque como fronteira entre o Brasil e a Guiana. Então, o Utrecht número 1, ele vai estabelecer os limites do Brasil ao norte, enquanto que o Utrecht 2, esse foi acordado entre Portugal e Espanha e reconhecido como domínio de Portugal e as missões como domínio da Espanha, até porque antes disso os espanhóis haviam invadido novamente a colônia del Sacramento. Então foi necessário ocorrer o reconhecimento desse território como exploração de Portugal, novamente em 1715. Então temos aqui o mapa que mostra o resultado do assinatura do Tratado de Utrecht número 1, a divisão aqui entre Brasil e Guiana Francesa, estabelecendo como limite o rio Iapoque. E aqui um mapa aqui que mostra a localização específica dos 7 povos das missões, que era uma região de estabelecimento de missões jesuíticas no estado do Rio Grande do Sul. Então essa região foi ocupada pelos espanhóis a partir da assinatura do segundo Tratado de Utrecht. Depois desse tratado, ocorreu a assinatura do Tratado de Madrid, em 1750. No Tratado de Madrid,
Tanto Portugal como Espanha reconheceram ter violado o Tratado de Tordesilhas com relação à exploração do continente americano. Então, se basearam num princípio do direito romano, que é o princípio do ut possidetis, ita possidetis, que uma tradução literal seria: quem possui de fato deve possuir de direito. Então, através desse princípio, eles reconheceram os territórios que estavam de fato ocupados. E a partir dessa noção de reconhecer o território de fato ocupado, Colônia do Sacramento, que pertencia a Portugal, foi reconhecida como pertencendo à Espanha, porque estava mais próximo do domínio espanhol. E a região das Missões no Rio Grande do Sul foi reconhecida como ocupação de Portugal, porque estava mais próxima à área de influência de Portugal. O Tratado de Madrid, então, delineou os contornos aproximados do Brasil de hoje, com exceção de alguns territórios aqui, né, como, por exemplo, o Acre, que a gente sente falta, um pedaço do Amazonas, um pedaço aqui do Mato Grosso do Sul, que pertence à Bolívia, e outro pedacinho aqui que pertence ao Paraguai. Porém, a partir da assinatura do Tratado de Madrid, ocorreram as guerras guaraníticas, porque, como a gente comentou, as regiões das Missões no Rio Grande do Sul, que estavam sendo ocupadas pelas reduções jesuíticas espanholas, foram passadas para os portugueses. E os portugueses não tinham uma convivência tão harmoniosa com os indígenas como os jesuítas espanhóis. Então, a partir desse momento, começaram a se intensificar os conflitos envolvendo soldados portugueses e os indígenas que habitavam essa região. Ocorreram diversos conflitos, para ser mais sincero, guerras mesmo entre os soldados e os indígenas, e que nós chamamos então todos esses conflitos de guerras guaraníticas, que duraram 3 anos, de 1753 a 1756. Então, podemos dizer que são resultado da aplicação do Tratado de Madrid, que devolveu as missões para Portugal. E, a partir de então, Portugal entrou em conflito com os indígenas. Como resposta ao desenvolvimento das guerras guaraníticas, ocorreu a assinatura de outro tratado, que vai devolver a região das Missões para a Espanha, e a região de Colônia de Sacramento vai ser devolvida para Portugal. Então, vai anular o que o Tratado de Madrid havia estabelecido com relação à região ali da Foz do Rio da Prata. Então, qual é o contexto da assinatura do El Pardo, em 1761? A eclosão das guerras guaraníticas, e ele vai anular cláusulas do Tratado de Madrid. Porém, depois do Tratado de El Pardo, ocorreu outro tratado que vai justamente modificar o domínio português e espanhol na região sul aí do Brasil novamente. Esse tratado é o de Santo Ildefonso, em 1777. Então, ele vai resgatar os princípios do Tratado de Madrid e transferir Sacramento e Sete Povos aos domínios da Espanha. Então, Portugal só perdeu nesse tratado. Perdeu a região das Missões, que já havia perdido, mas principalmente a região da Colônia de Sacramento. Portugal, em compensação, vai ficar com uma parte da região sul, uma parte ali próxima à região das Missões, especificamente a região dos Pampas Gaúchos, vai pertencer então a Portugal. E também esse tratado vai estipular o que ficou conhecido como Campos Neutrais, que era uma região neutra que não deveria ser explorada nem pelos portugueses nem pelos espanhóis. Outro tratado importante na sequência foi o Tratado de Badajoz, no início do século XIX. Ele vai solucionar definitivamente a questão do domínio da margem esquerda da Foz do Rio da Prata, que a gente viu ao longo desses últimos slides aí, que foi bem difícil de estabelecer uma solução definitiva, né? Uma hora foi para Portugal, outra hora voltou para a Espanha, daí Portugal pegou de novo, daí Espanha, Portugal, Espanha, e foi muito difícil de estabelecer um resultado definitivo. Então, o Tratado de Badajoz, ele vai devolver Sacramento para a Espanha e as missões para Portugal. E é assim que vai ficar, né? Então, portanto, foi o último tratado que estabeleceu definitivamente para quem ia ficar o que ali na região da margem esquerda da Foz do Rio da Prata.
Agora a gente vai falar das questões territoriais ocorridas após a independência do Brasil, que ocorreu em 1822. Antes mesmo da independência do Brasil, Portugal já tentava anexar a região da província Cisplatina, que atualmente corresponde ao Uruguai. Então, desde 1811, essa região foi cenário de muitas batalhas entre Portugal e entre as Províncias Unidas do Rio da Prata, que era como se chamava a Argentina naquele período. Então, até que em 1817 a região foi anexada ao território brasileiro. Porém, depois de 11 anos, ocorreu uma separação em 1828, com a independência do território que formou a atual República Oriental do Uruguai, que é o nome oficial do Uruguai. Então, olha que interessante, o Uruguai já pertenceu ao território brasileiro durante 11 anos, inclusive durante o período em que a corte portuguesa habitava o Rio de Janeiro. Outras fronteiras que foram modificadas a partir da independência do Brasil foram as fronteiras com o Paraguai. Estas foram estabelecidas ao fim da Guerra da Tríplice Aliança, que nós chamamos também de Guerra do Paraguai, que durou de 1864 a 1870. Em 1872, em função da derrota do Paraguai, foi assinado um tratado de paz, no qual constava os respectivos limites com o Brasil. Então, como o Paraguai estava derrotado, saiu derrotado dessa guerra, o Brasil jogou as suas fronteiras para cima do Paraguai e falou: cabe a você reconhecer que agora esse território é do Brasil. E o Paraguai ia fazer o quê? Estava derrotado, acabou perdendo território para o Brasil nessa região. Então, olha só, boa parte da fronteira que a gente do Brasil atual com o Paraguai, na região do Mato Grosso, ali, principalmente Mato Grosso do Sul, no final dos anos, em meados do século XIX, pertencia ao Paraguai. Já durante o período republicano, um personagem que teve papel fundamental na definição das fronteiras brasileiras foi o Barão do Rio Branco. Ele definiu a fronteira com a Argentina na questão da Zona de Palmas, em 1895. Também definiu a fronteira com a Guiana Francesa, garantiu o domínio da Ilha de Trindade, junto à Inglaterra, e, por fim, o seu mais conhecido legado com relação às fronteiras do Brasil, que foi a anexação do Acre, através do Tratado de Petrópolis, negociado com o governo da Bolívia em 1903. Agora, galera, a gente vai falar sobre as propostas de regionalização do Brasil. Lembrando que regionalização consiste em identificar homogeneidade, ou seja, características comuns em uma superfície, em um território. Então, para a gente regionalizar, a gente tem que identificar o que é comum em uma área e também, identificando o que é comum, a gente acaba identificando o que não é comum. A proposta de regionalização do Brasil mais conhecida é a chamada de macro-região, e ela é adotada pelo IBGE desde 1969. Então é aquela a proposta de regionalização que todos nós conhecemos, que estabelece 5 regiões para o território brasileiro: a região norte, a região nordeste, a região centro-oeste, sudeste e sul. A partir dessa regionalização, tem-se como objetivo juntar os estados com uma maior semelhança, a fim justamente de facilitar sua administração e criar políticas públicas que estimulem o desenvolvimento regional. Então, ela vai levar em consideração características como o desenvolvimento econômico, social e os critérios naturais. Outra regionalização do Brasil também conhecida, que os vestibulares costumam cobrar, é chamada de regiões geoeconômicas ou complexos geoeconômicos. Ela é ainda mais antiga do que a usada pelo IBGE e foi proposta por um geógrafo chamado Pedro Pinchas Geiger em 1967. Ela vai estabelecer 3 regiões para o Brasil: a região Amazônia, a região Nordeste e a região Centro-Sul, que compreende aqui boa parte dos territórios da região do IBGE ali, que nós chamamos de Centro-Oeste,
Sudeste e também o Sul, né? Então, o complexo geoeconômico ele vai trabalhar com 3 regiões. Uma outra característica interessante dessa regionalização é que ela não considera os limites oficiais dos estados. Então, olhem só, alguns estados podem estar dentro de mais de uma regionalização, como é Minas Gerais, por exemplo. O norte de Minas Gerais está dentro da região Nordeste e o restante de Minas Gerais está dentro da região Centro-Sul. Também acontece com o Tocantins, com o Maranhão e com o Mato Grosso. Isso porque o Pedro Pinchas Geiser, ele considera que existem desigualdades regionais dentro de um mesmo estado. Por exemplo, ali com relação a Minas Gerais. O norte de Minas Gerais é mais parecido com os estados do Nordeste do que com os estados do Centro-Sul. Por isso que ele vai ficar próximo do Nordeste, enquanto que os outros municípios de Minas Gerais são mais parecidos com os estados do Centro-Sul do que com o Nordeste. Para isso, o Pedro Pinchas Geiser utilizou como critério os aspectos socioeconômicos, os aspectos de ocupação histórica, então, portanto, como que ocorreu a ocupação daquela região ao longo da história, e também os aspectos ambientais. E, por fim, a última regionalização, que é muito trabalhada pelos vestibulares, e corresponde à regionalização conhecida como Meio Técnico Científico Informacional, ou 4 Brasis, proposta pelo geógrafo Milton Santos em 1999. Então, ela vai utilizar como critério o grau de diferença da modernização das indústrias, o nível de circulação da informação no território brasileiro e também o desenvolvimento econômico dos estados. Analisando esses critérios, o professor Milton Santos identificou 4 regiões do território brasileiro: a região Amazônia, a região Nordeste, a região Centro-Oeste e, por fim, a região concentrada, que reúne o que nós chamamos de Sul, dentro da regionalização do IBGE, né, e também o Sudeste. Então, é a região concentrada. Então, só dando uma revisadinha, a regionalização do IBGE trabalha com 5 regiões no Brasil. A regionalização dos complexos econômicos trabalha com 3 regiões no Brasil. E a regionalização do meio técnico científico informacional trabalha com 4 regionalizações. Lembrando aí a quantidade de regiões de cada proposta de regionalização, a gente consegue identificar qual é qual. O conteúdo de hoje era esse, galera. Fico por aqui. Abração para vocês, bons estudos e até a próxima. Nos vemos. Falou!